5 passos para você se tornar mais disciplinada a partir de hoje. E o quinto passo é o que vai fazer com que você faça o que precisa sem esforço. Sim, sem esforço. Fica aqui até o final para você saber qual que é esse quinto passo surpreendente, que na verdade é um pouco óbvio, mas eu tenho certeza que você nunca tinha parado para pensar assim. Bom, ser disciplinada é o quê? É você fazer as mesmas coisas, o que precisa fazer, o que precisa ser feito com constância, com persistência, por mais que seja difícil, por mais que te demande esforço, dedicação. É você continuar fazendo o que precisa ser feito com persistência, em suma. Mas para você ter disciplina, não adianta você ser disciplinada por ser disciplinada. Você precisa ter motivação. Sim, a disciplina está muito ligada à motivação, porque a motivação é o motivo para ação, é o motivo pelo qual você faz determinada atividade, tem determinado comportamento. Então, ninguém é disciplinado por si. Você tem um motivo pelo qual você é disciplinada, por exemplo, na alimentação, você é disciplinada no treino, você é disciplinada nos estudos. Você tem que ter um motivo por trás. Eu, quando comecei a fazer dieta, a minha motivação era o meu físico. Eu estava muito desconfortável, insatisfeita com a minha imagem no espelho e eu queria mudar. Então, essa foi a minha motivação para ter disciplina na alimentação e no exercício físico. Para o meu marido já foi diferente, a motivação dele foi se constatar que a saúde dele não estava legal, então por isso ele teve motivação, gerou-se um motivo pelo qual ele tinha que adotar determinado comportamento, fazer uma dieta, fazer exercício físico. De repente, a sua motivação para ser disciplinada, para estudar, é passar num concurso público. E, na verdade, a motivação, de fato, é você ter, de repente, estabilidade financeira, você ter uma renda fixa mensal, você conseguir adquirir bens, comprar um imóvel, comprar um carro, aumentar seu padrão de vida, ter uma tranquilidade financeira. Então, de repente, essa é a sua motivação para estudar, para ser disciplinada no estudo para concurso. Então, encontrar qual é o seu motivo, não é ser disciplinado por si. Tem que ter um motivo forte que sustente essa disciplina, que faça com que a gente queira ser disciplinada e efetivamente seja essa pessoa disciplinada que queremos ser. E além disso, além de ter um motivo muito forte, o segundo passo é você saber priorizar. Você ser absolutamente obstinada em fazer o que é essencial, naquele comportamento essencial para conquistar o seu objetivo. Então, se você deseja passar em um concurso público, você tem que priorizar o quê? Qual que é o comportamento essencial que te caracterizaria como uma pessoa disciplinada para esse motivo, para esse objetivo? É simplesmente você estudar. Então, além de você ter a motivação, ou seja, ter esse motivo, essa meta muito clara, esse objetivo muito claro, o segundo passo é você saber priorizar, saber o que é essencial nessa disciplina. Qual é o comportamento, a ação que você precisa adotar de forma obstinada. E essa palavra obstinada, ela é uma palavra muito forte, né? E é para ser, porque vocês veem pessoas disciplinadas, pessoas que, independentemente da circunstância, do que está acontecendo, o mundo está acabando e ela tá lá fazendo a mesma coisa, da mesma forma, no mesmo horário, ela não para, ela é constante. Então, por isso que essa obstinação é necessária. Mas não a obstinação em várias coisas, a obstinação no essencial. No caso do estudo para concurso, é a obstinação nos estudos. No caso, se a sua motivação é uma questão estética, se a sua meta é o emagrecimento, a sua obstinação é na dieta, é no exercício físico. Então, você ser obstinado
naquilo que é essencial. E terceiro lugar, você modular o seu ambiente. Você tornar o seu ambiente favorável àquele comportamento que você deseja adotar com disciplina. Então, se você deseja estudar, mas a sua casa está bagunçada, a sua mesa de estudo está bagunçada, o seu material você não sabe nem por onde começar no seu estudo. Então, assim, tá tudo visualmente desorganizado. Você não identificou o material que você precisa estudar, você não sabe por onde começar, a sua mesa está bagunçada, você está com fome, você está cansado, então você não modulou o seu ambiente para torná-lo favorável ao que você quer fazer, ao estudo. Se eu tenho aqui a minha mesa organizada, o meu material de estudo separado, se eu não estou com fome, se eu estou descansada, eu estou num estado físico e mental favorável àquele comportamento. Então fica muito mais fácil eu sentar aqui para estudar. Eu não procrastino tanto, sabe? Eu não adio tanto. Eu não fico inventando desculpas. Ai, peraí que eu preciso comer uma coisa. Ai, peraí que tá bagunçado, eu tenho que arrumar. Ai, não vou arrumar agora não, amanhã eu arrumo. Aí você nunca estuda, você nunca para pra estudar porque você vai se ancorando nesses aspectos ambientais que você não organizou de forma prévia. Não se planejou para aquele momento. Então, se você quer, por exemplo, emagrecer, como que você modula seu ambiente? Você não vai ter na porta da sua geladeira um chocolatinho, você não vai ter no seu armário biscoitos. Você vai ter sempre opções saudáveis para você comer. Se você quer ser disciplinado para academia, você já vai levar a sua roupa da academia para o trabalho. Ou então a sua roupa do trabalho para academia para você tomar banho lá e você já ir para o trabalho. Se você vai dormir mais cedo, você vai estar descansada para você poder acordar com disposição para ir para academia. Você não vai numa festa, não vai fazer um happy hour até tarde da noite, se você sabe que no dia seguinte você precisa estar disposta para poder treinar. Então você vai modulando o seu ambiente para torná-lo favorável, tanto o ambiente interno, o seu corpo, quanto o externo, para tornar esse ambiente favorável para que você tenha disciplina naquele comportamento que você deseja adotar. E muito importante, o passo primeiro, né? Você ter um motivo para ação, você identificar a sua meta real, realista, clara, o que você quer alcançar com aquilo. Qual é o seu motivo para ser disciplinado? O passo 2 é você priorizar qual que é a atividade, ação, comportamento essencial. No caso do concurso público, estudo. No caso do emagrecimento, a academia, o treino. Então você tem que ser obstinado naquilo. Independentemente da circunstância, você simplesmente vai dar um jeitinho, vai fazer, nem que seja mais ou menos, você vai lá. E uma coisa muito interessante também, que quando você abre mão um pouco da perfeição, não tem 1 hora para treinar, mas eu tenho 30 minutos, eu tenho 20 minutos, e você vai mesmo assim, você tá enviando uma mensagem para você mesma que você é o tipo de pessoa que se compromete, você é o tipo de pessoa constante, você é o tipo de pessoa disciplinada. Então, quando você envia uma mensagem, esse tipo de mensagem para você, você se identifica com aquilo, fica muito mais fácil você continuar adotando essa atividade, justamente para você ser coerente com o que você está sendo até o momento. Quando você falha diversas vezes, consecutivas vezes, você está enviando uma mensagem oposta para você, ou seja, eu sou o tipo de pessoa que não faz, eu sou o tipo de pessoa que dá desculpa, eu sou o tipo de pessoa indisciplinada, que não tem compromisso. Então, ir mesmo que não seja da melhor forma, fazer mesmo que não seja com perfeição, mas simplesmente fazer, envia essa mensagem dessa identidade que você deseja alcançar, que é de uma pessoa disciplinada. Em terceiro lugar, modular o seu ambiente, torná-lo favorável para que você consiga cumprir essa atividade, esse comportamento. Em quarto lugar, criar uma rotina. Ter horários para fazer as coisas.
Então, assim, se eu vou pra academia de manhã, às vezes eu vou de manhã, às vezes eu vou à noite, às vezes eu vou no meio da tarde, às vezes eu vou na hora do almoço, e eu não tenho um horário certo, um dia certo pra ir, é muito mais fácil de eu colocar outros compromissos na frente, sabe? De eu me perder, de eu perder a hora, de eu relativizar, hoje não, amanhã eu vou, hoje não deu. E aí, se você não tem tudo organizado, planejado, os dias e os horários que você vai ter para cumprir aquela ação, você se perde, você relativiza, você dá desculpas. Então, ter certinho, fazer no mesmo horário. Nossa, eu tenho para estudar? No meu dia, eu vou estudar todos os dias de 7 às 9 da manhã. Ou então, eu vou estudar todos os dias de 8 às 10 da noite. Eu vou para academia todos os dias de 6 às 7, de 7 às 8. Então, assim, definir os dias da semana e os horários que você vai cumprir aquela atividade essencial para você se tornar uma pessoa disciplinada naquela área da sua vida que você deseja ser. Então, definir a agenda, né? Basicamente, você ter uma agenda, porque você se compromete muito mais quando você tem esses dias e horários para fazer as atividades previamente planejados, organizados, com o mínimo de variação possível. Claro que podem surgir imprevistos, mas imprevistos são exceções, não podem ser a regra. Você não pode. Tudo que vai surgindo no seu dia, você vai fazendo no automático e vai deixando de lado que você se comprometeu justamente porque você não se comprometeu, você não se organizou para aquilo, você não colocou na agenda, você não definiu o dia, não definiu o horário para fazer aquela atividade. E o quinto passo, o passo assim, que faz com que você se torne disciplinada para a vida, para tudo, e vai minimizando cada vez mais o esforço para ser disciplinada, é justamente você criar hábitos. E eu vou dar um exemplo para vocês. Concreto, 2 exemplos para vocês concretos meus da minha vida. Eu era uma pessoa que não lia livros e aí eu queria adquirir o hábito da leitura. Eu queria ser disciplinada para ler. E toda vez que você decide fazer uma atividade, um comportamento diferente do que você é acostumada a fazer, no início demanda esforço pra caramba. Então, assim, você rala até você se acostumar a ir pra academia, até você se acostumar a ler livros. É difícil se concentrar, é difícil se comprometer. Eu lembro que eu ficava 10 minutos lendo o livro, pensando já nas notificações do celular, querendo dar uma checada lá no meu smartphone, sei lá, olhando para o horizonte, pensando na morte da bezerra, sendo distraída por um mosquito que passava. Então, era muito difícil me concentrar numa leitura e ler por um tempo razoável. Eu ficava assim, sei lá, 5, 10 minutos. Às vezes eu leio um parágrafo, aí tinha que ler de novo, porque eu tava lendo sem prestar atenção no que eu tava lendo. Então, no início, para você adquirir um hábito, você precisa de esforço. Você precisa colocar esforço naquilo, dedicação naquilo, ou seja, você precisa ser disciplinado. Então, o que eu fiz? Eu defini dias e horários que eu ia ler e por quanto tempo. Eu fiz exatamente o que eu fiz aqui. Primeiro, qual foi a minha motivação, a minha meta clara? Eu queria ler um livro por mês. Minha meta clara. Então, o motivo da minha disciplina era, eu queria ser uma pessoa, eu queria ser uma leitora, eu queria adquirir essa identidade, porque eu via que pessoas que liam eram pessoas inteligentes, bem-sucedidas, e eu tenho essa vontade de conhecer, de aprender, que é coisa minha. Então, eu queria começar a ler livros que eu não lia. E não, minha meta era, meta clara, um livro por mês, tá? Como que eu vou alcançar essa meta? Primeiro, motivação. Já defini aqui minha motivação, minha meta. 2, priorizar. Qual é a atividade essencial para conseguir ler um livro por mês? Sentar a bunda na cadeira, no sofá, sei lá, e ler. Essa é a atividade essencial. Então tem que estar obstinada naquilo. E aí eu defini, modulei meu ambiente. Como que eu modulei meu ambiente? Para eu ler, eu preciso ter um momento de
tranquilidade. Não dá para eu ler com o filho buzinando no meu ouvido, o marido buzinando no outro ouvido, tendo coisa para fazer na casa, em momentos que eu tenho que estar trabalhando. Não adianta, eu tenho que ter um momento assim tranquila para ler. Como que eu fiz isso? Eu vou ler. Inicialmente eu comecei a ler à noite, depois que eu colocava ele para dormir, depois que eu tinha jantado. Então, assim, já estava um ambiente propício para leitura, sem filho, sem coisas para fazer na casa, antes de dormir. E aí eu estabeleci que todo dia eu ia ler 30 minutos antes de dormir. Além de modular o ambiente, eu estabeleci uma rotina, ou seja, todos os dias, eu defini todos os dias, segunda-feira a segunda-feira, eu ia ler 30 minutos todos os dias antes de dormir. Então eu fiquei obstinada naquele comportamento. Criei uma rotina para mim, modulei o meu ambiente, defini dias e horários, inclusive duração, né, da leitura, porque eu poderia definir 10 páginas por dia, 5 páginas por dia, não. Eu quis definir o tempo, até porque a minha velocidade de leitura no início era muito menor, eu me dispersava muito. Então eu resolvi definir a quantidade de tempo de 30 minutos para eu ler durante o dia, no horário específico à noite. E aí o que aconteceu depois que eu passei por esses 4 passos? Motivação, priorização, modular o ambiente e criar rotina. Aconteceu que eu criei o hábito da leitura. Então o meu corpo, ele se automatizou aquele comportamento. Cada vez ficava mais fácil sentar para ler, cada vez ficava mais fácil ler livros, cada vez eu conseguia ter mais foco, ter mais compreensão do que eu estava lendo, concentração. Eu fui automatizando aquele comportamento. Então, uma coisa que me demandava muita disciplina no início foi se tornando um hábito, que é uma ação, um comportamento recorrente que demanda pouco ou nenhum esforço, porque vai se automatizando. Então, no início, quando você tem disciplina para alguma coisa e a disciplina pressupõe que você precisa se esforçar para aquilo, o esforço é grande e o resultado demora. Você vai para academia, demora para você ver um musculinho, demora para você diminuir a gordura abdominal. Então, assim, o esforço no início, ele é grande e demanda muita disciplina. Ou seja, você precisa ter uma meta clara, precisa ser obstinada naquilo, modular o seu ambiente para te ajudar e criar uma rotina. Mas com o tempo, o que vai acontecendo? É um gráfico assim, esforço, progresso. Então, o esforço é muito grande. Chega um ponto que no livro Hábitos Atômicos, o autor ele fala que é platô do potencial latente, que é quando o esforço começa a diminuir e o progresso começa a aumentar. Então é como se fosse assim o gráfico e vai fazendo assim. Vai diminuindo o esforço e o progresso vai aumentando exponencialmente. E é exatamente isso que aconteceu com a leitura. Começou a demandar para mim muito menos esforço para parar para ler, para me concentrar, para ter foco. Em compensação, eu comecei a conseguir ler muito mais livros, inclusive ter vontade de ler livros em outros momentos do meu dia. Hoje, por exemplo, atualmente, eu leio livro também de manhã. Eu não leio só um livro por mês, eu leio 2 livros, às vezes 3 livros por mês. Porque o que me demandava esforço tornou-se um hábito e hoje, inclusive, já é algo que é prazeroso para mim. É um comportamento automático, mas também é super prazeroso para mim ler livros. Então, esses 5 passos que eu falei para vocês são essenciais para que você se torne uma pessoa disciplinada e, no final das contas, veja a disciplina como algo que faz parte da sua identidade. Você não só tem disciplina, você é uma pessoa disciplinada quando você consegue percorrer esses 5 passos e, ao final, criar hábitos, automatizar esses comportamentos. E isso é absolutamente disruptivo. Você zera
o jogo da disciplina quando você consegue alcançar esse patamar super possível. E eu espero que eu tenha te ajudado nesse vídeo. Curta esse vídeo se você gostou. E também se inscreva no canal para você e ative o sininho para você receber notificações dos meus próximos vídeos e consuma esse conteúdo desse canal que é relacionado a desenvolvimento pessoal, profissional, focado em disciplina, motivação, criação de hábitos, construção de rotina e organização de tempo. E é isso, gente. Tchau, tchau!